Me lembro dessa época, da época de termos shacharit, com chuva, com gotas. Com tudo, com e tudo. Conseguíamos fazer com dificuldade. Fazia bar mitzvot naquela sinagoga, fazíamos tudo naquela sinagoga, mas infelizmente caiu aos pedaços. Só estou com a minha sinagoga aqui, graças a Deus, tem muitos mahal, tem muitos adeptos e estava na frente, vamos para frente. Diante disso, o senhor preparou algum guia para ajudá-los no processo de Até retorno? agora não, mas eu não sei, se aparecer um ajudante, eu topo, porque eu não vou viver eternamente, né? O senhor considera os Binyan Anussim enquadrados na classificação de Baalei Teshuvah? Quem? Tem muitos Anussim que eles merecem ser judeus. Merecem ser judeus porque eles são Shomerei Shabbat, Cumpridores do Shabat? cumpridores de Shabbat, rezam bem durante Kabbalat Shabbat, Shacharit, Havdalah e tudo mais. Defina para aqueles que estão nos assistindo o Baal Teshuvah. Como assim? Quem é o Baal Teshuvah? O Baal Teshuvah é aquele que cuida do Shabbat. É aquele que gosta de ser, que se sente judeu. Que já quer retornar ao judaísmo, mas começa pela porta de entrada do Shabat. Ser Shomer Shabbat já é uma porta de entrada do Baal Teshuvah. O principal fato é Shomer Shabbat. Principal fato. Depois vem Talmud Torah. Talmud Torah Neged Kulam. Talmud Torah é que supera tudo. Supera tudo. Agora, o Shabbat, quem cuida do Shabbat, já supera o Talmud Torah. Entendeu? Quer dizer que o Shomerei Shabbat, como a gente faz aqui todo Shabbat, a gente chega de manhã, só sai de noite depois da Havdalah. Só sai depois da noite, depois da Havdalah, todo mundo sai com o coração satisfeito, com a mente satisfeita, pacífica, e assim vai. O senhor concebe a diferença entre Teshuvah, retorno e conversão para os não-judeus? Como se enquadraríamos a Anussim? Conversão não pode existir para um Marrano. Conversão não existe para Marrano. Marrano é judeu. É judeu de muitas gerações. Infelizmente, houve aquela precipitação do povo, do mundo, das inquisições, de tudo aquilo que houve antigamente, mas conversão não pode ser para Marrano. Conversão é para aquele que não é judeu, que é de outra religião e que quer ser judeu. Aí a gente faz a conversão, faz o banho ritual, faz a circuncisão, faz o Shem, faz tudo o que é necessário fazer, porque retorno é outra completamente diferente. Então essas concepções que o senhor tem dialogam com vários sábios, rabinos posteriores à época da Inquisição. Inclusive eu estou com uma revista aqui que tem a opinião de um sábio, que é o rabino de Tzemach Duran, que diz o seguinte, que os descendentes dos marranos até a 10ª geração são judeus, mesmo os homens que durante as perseguições não tenham feito a Brit Milá, e depois ele retoma dizendo... Quando ele é aceito como retornista, aí faz a Teshuvah como eu faço aqui. Depois dele frequentar um bocado de tempo, aprender limud, né? Aprender na sinagoga, aprender as brachot, aprender Shabbat, aprender Kabbalah Shabbat. Depois eu mando ele fazer a Brit. Tá tudo bem. É assim que eu faço e tem que ser feita desse jeito. A obra desse rabino de Tzemach Duran se chama Yachim Uboaz. E ele termina dizendo que os marranos, ao retornarem, é exigido deles a Brit Milá, como o senhor falou. Isso. Não necessitando a imersão do mikveh, banho ritual, para o convertido não judeu.
Pois é, ele não precisa, mas o convertido precisa fazer mikveh. O convertido, porque nunca na vida ele fez o ritual, o banho ritual. Agora, ele fala aí de Achin e Boaz. São dois nomes completamente diferentes na nossa religião, porque esses dois nomes passaram para várias religiões, por serem como assim que eu posso dizer, por serem conhecidos por todas as religiões, como duas colunas que sustentam as religiões estrangeiras. Uma outra opinião também que eu acho de extrema importância para o documentário é a opinião do rabino Eliyahu Mizrahi, que foi o grão-rabino da comunidade judaica da Turquia no século XV. E aí, na sua responsa sobre os marranos, incluindo os binyanos, ele disse que não há dúvidas de que entre eles, os marranos, existam muitas diferenças. Porém, os filhos, os netos e os seus descendentes, todos serão judeus, se assim desejarem retornar para a prática judaica, não necessitando para isso investigar se foram forçados ou se afastaram voluntariamente do judaísmo. Para eles não é exigido o banho ritual no mikveh, utilizado somente para os convertidos. São os marranos, segundo o rabino Eliyahu Mizrahi na sua responsa, assemelhados ao conceito talmúdico de Tinot Sher Nishbeu, ou seja, crianças raptadas para serem educadas por outra religião. Estão isentos das penas previstas na lei judaica. Opinião do rabino Eliyahu Mizrahi, mais tarde reforçada. Houve muitos sequestros de crianças, principalmente de católicos. Crianças judias tiradas de seus pais e educadas como católicas. Os pais, naquela época, tinham medo de dizer que são judeus. Tinham medo e faziam o judaísmo escondidos. Daí o conceito de criptojudaísmo, né? Exatamente. Fundindo com elementos católicos ou tirando outros elementos, refazendo. Muito judeu foi sacrificado, muito judeu foi queimado vivo, muito judeu foi morto, mas muitos mesmo. E os filhos ficaram inocentes, ficaram ignorantes a respeito da religião judaica. Porque os pais não podiam divulgar a religião deles, certo? Infelizmente, houve muitos sequestros que as outras nações tiravam a criança e criavam como... Depois de crescer, depois de entender a vida, abrir os olhos para o mundo, é que eles começaram a entender a religião deles. Através de investigação dos costumes que as famílias ainda vêm mantendo, inconscientemente, até chegar... Conforme a mãe que ensina... O relatoral das mães, não faça dos isso, pais. não faça aquilo, não coma isso, não é... Todos esses ensinamentos matriarcais, né? E isso aí valeu até hoje. No caso de Pernambuco, o Nordeste brasileiro, isso é praticamente um fenômeno, né, corrente em nossos dias. Dizem os sábios aí na Knesset. Na Knesset houve um rabino que falou... Parlamento israelense, Knesset. Parlamento israelense, quando eu estava lá, estava se falando dos Bnei Anusim, principalmente Pernambuco. Dizem que Pernambuco, 90% dos pernambucanos são marranos. 90%. E a gente sente, a gente vê o que acontece nos interiores, como que eles vivem exatamente. Se a gente for ver, a gente vê todas as tradições judaicas. Mantidas inconscientemente por eles. Sem saber o que eles estão fazendo. Inclusive os índios. Essa aí é uma verdade.
90% dos pernambucanos, como que é? Interiores, zonas tudo isso, ribeirinhas. 90% são marranos. Quem falou isso foi um rabino na Knesset. E o rabino-chefe pode ser porque a maioria dos portugueses, dos espanhóis, vieram principalmente para Pernambuco. Não foram para nenhum canto. Vieram para Pernambuco. Depois de Pernambuco começaram a se espalhar. Já tem no Rio, tem na Bahia, tem em todo o Brasil, marranos. Já também tive acesso a pesquisas que mostram que todo o litoral nordestino foi povoado por cristãos novos e que no Nordeste existam mais de 70% da população nordestina seja os primeiros de origem marranos cristã que nova. chegaram aqui começaram a trabalhar com açúcar, com borracha e aí por diante. Pele de cobra, pele de sururu, de jacaré e assim. E eles se espalharam. Fazendo o processo de techuvá, de retorno para os Binyanusim, se aparecesse algum não judeu, por exemplo, de origem afro, que é muito comum no Brasil, porque o Brasil é um país multicultural. De origem como afro? De origem afro ou de origem italiana. Um não judeu chegando à sinagoga, o senhor faria o processo de gerut para ele, de conversão? Depende da história que ele vai me contar. E do grau de interesse dele, né? De querer se identificar com o nosso povo. Exatamente da história que vai me contar. Se a gente já sabe as histórias dos marranos, quase todas as histórias, como que eles cresceram com os pais, etc. Agora, se tiver aí tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Assim que você quer ser judeu, tudo bem. Se você se sente judeu, tudo bem. Agora, não pode ser retornista. Você tem que se converter. Aí já é outro assunto, outro fator. Que não é tanto o caso basicamente da Beit Os Shemuel. marranos a gente sabe que são judeus descendentes. Os marranos. A gente sabe que são descendentes de pais, de avós, de bisavós, e que foram castigados. Foram castigados pelos povos, pelas cruzadas, inquisições, maldades por aí, etc. Aquilo. Eu estava lendo um artigo recente de Juarez Sobreira, né? Ele disse que o fenômeno dos cristãos novos não começou no século XV, 1492. Já no século VII, na época dos reinos visigodos, após o Império Romano, alguns, quando a cidade de Roma se tornou católica, já começavam os processos de perseguição aos judeus. Então, seria basicamente a origem dos cristãos novos nesse período. Eu não sei porque esse judeu foi perseguido toda a vida, até hoje. Até hoje ele está sendo perseguido. Não sei qual é o problema que eles têm com esse. Será que é ciúme? Será que é porque é um povo santo? Será que é um povo que não se mistura? É difícil entender esse castigo que Deus deu para esses judeus. Não sei. Não tem explicação. É fato que a nossa existência é uma prova até da existência de Deus. E né? é por isso mesmo que ele está sendo castigado. Porque ele insiste, resiste. Porque Am Israel Hai, ninguém apaga esse nome. Ninguém apaga esse nome. Conte-nos assim, como o senhor foi proclamado rabino na Knesset, devido aos méritos, para o senhor chegar a obter esse reconhecimento lá na Knesset, devido ao trabalho com os Binyanusim em Pernambuco. Eu não sabia de nada. De repente, eu recebo um convite da Knesset. Oxe, da Knesset. Isaac Sudri, em hebraico, etc. Como que eles sabem?
Aí eu tive que ir. Alguém quer ir comigo? Manuel foi comigo. Manuel, a gente foi nos dois. E parece que foi outro. Foi outro Manuel, três pessoas. A gente foi 3 pessoas, mas a gente foi na sorte. Não sabia o que vai acontecer. E nos esperaram no aeroporto, levaram a gente, tudo bem. Nós pegamos um hotel em Natânia, certo? Um hotel bom em Natânia. E no dia exato da comemoração, nós fomos para Jerusalém, fomos bem atendidos. É uma dificuldade para entrar na Knesset, é uma dificuldade, mas a gente usou o nome daquele que nos convidou conforme a assinatura do convite. Tudo bem, nós entramos, muita gente, eu fiquei tão emocionado. Tá. Aí, pronto, o problema é no cima. O que é que você faz? O que é que você faz na sinagoga? Que olha a sinagoga e aquelas perguntas demais. Eu respondi a todas as perguntas. Quantos anuncios você tem? Eu tenho mais ou menos 40 anuncios. Como é que você sabe que são anuncios? A gente faz uma investigação, a gente procura saber os pais, os avós, enfim, tudo que a gente faz aqui. Tudo bem. Aí o rabino, o chefe, se levantou e me deu um abraço e disse para o povo: esse aqui é Edgalgel. Sabe o que é Edgalgel? Não. Veio Edgalgel, se enrolou, veio enrolado de um país para cá, enfim, é uma palavra muito bonita. Isso mesmo, eu disse para o povo. Gilgul significa um retorno não sei de onde. E cheguei aqui em Recife e comecei a ensinar esse povo. E assim foi. Aí fiquei emocionado. O que é que você faz em Recife? Eu tenho uma sinagoga. Bet Shmuel. Meu pai, quem é seu pai? Meu pai era perdão. Meu pai era conterrâneo de Baba Sali. Começaram. Meu pai era amigo de Baba Sali. Se juntavam. Eu era pequeno, mas conheci a história dele. E assim, conversando, levantou, me deu um abraço. Esse que é o verdadeiro rabino. E assim foi. O senhor acha que atingiu o seu objetivo ou falta muito por alcançar? A gente não pode atingir o objetivo, a gente sempre aprende, a gente sempre tem cabeça aberta para aprender mais coisas e a gente vai. Não adianta ser o tal, eu sou. Não, basta devagar, humildade, etc. Isso dialoga muito com o conceito do verbo que é raiz da palavra Torá. Yará é se encaminhar para acertar o alvo. Sempre a Torá na nossa cabeça. A Torá vai nos conduzindo sempre a Torá ao longo na da nossa existência. Cabeça, e a gente não pode deixar de aprender a Torá. Não? É aprender e ensinar. Lilmod verelamed. Qual é a sua maior preocupação e a sua satisfação? A sua maior satisfação? A minha satisfação é estar saudável. A minha maior satisfação, saúde. A minha saúde, graças a Deus, estou bem. E a preocupação? A preocupação é ficar doente. Que o interior da gente é traiçoeiro.
traiçoeiro, porque a gente não sente nada e quando começa a sentir, já é tarde. Já é tarde. É? Qual o seu maior desejo? Meu maior desejo é ser milionário. Meu maior desejo é a minha vida simples. Graças a Deus por ela, tenho meus filhos saudáveis e minha mulher satisfeita com ela e está tudo bem, está tudo bem. E a sua maior inspiração? A inspiração é estar aqui na sinagoga com a turma e celebrando o Shabbatot, verdadeiramente Shabbat. Continuando o ensinamento. Continuando, porque isso aí é a satisfação da alma. Para finalizar, Cesar, as nossas perguntas, quais sábios ou Chachamim se destacam para o senhor e cite algumas obras da literatura? Eu acho que um dos melhores seria Bar Yochai. Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai, que único rabino que recebeu a divindade, e que recebeu, como que se pode dizer, ensinamentos divinos, pessoalmente. Nenhum rabino outro chegou a esse assunto. De beber diretamente da divindade. De beber, o profeta Elias falando para ele diretamente isso aqui, assim. Esse aqui, esse rabino não tem igual, muito mesmo. Maimônides também, Maimônides era muito bom, mas muitos rabinos não concordavam com ele. Mas Shimon Bar Yochai é o ideal, era o rabino perfeito. Shalom, boa tarde. Estamos aqui no bairro de Prazeres, cidade de Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife, para entrevistarmos José Manuel de Lima, membro da sinagoga israelita Beit Shemuel, contando também com a presença ilustre do Chacham Rabi Isaac Sudri. Jaboatão dos Guararapes é famosa por ter sido cenário da histórica Batalha dos Guararapes, na qual os holandeses perderam a batalha para portugueses unidos a pernambucanos. Shalom. Shalom, Manuel. Boa tarde. Vamos entrando. Ok, obrigado. A casa é nossa. Boa tarde, Shalom, tudo bem? Isaac vai fixar a mezuzá e vai fazer a brahá.